Bom, e já que estamos falando de Trump, não é que Trump veio se meter mais uma vez em histórias brasileiras? Ele divulgou uma carta, enviou uma carta, na verdade, divulgou e enviou uma carta ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Está aqui a carta do presidente dos Estados Unidos ao excelentíssimo senhor secretário Vitor César. É uma carta ao secretário, não é nem ao governador, é ao secretário. É com profundo pesar que expressamos nossas mais sinceras condolências pela trágica perda de 4 policiais que tombaram no cumprimento do dever durante a recente operação no Complexo do Alemão. Sabemos que a missão de proteger a sociedade exige coragem, dedicação e sacrifício, e reconhecemos o valor e a honra desses profissionais que deram suas vidas em defesa da segurança pública. Neste momento de luto, reiteramos nosso respeito e admiração pelo trabalho incansável das forças de segurança do Estado e colocamos-nos à disposição para qualquer apoio que se faça necessário. Tá aí, ó. O Jamil, Donald Trump manda uma carta falando a respeito dos policiais mortos lá no Rio de Janeiro e oferece ajuda ao governador Cláudio Castro. Essa história começa em maio, Fabiola. Essa história começa em maio, quando uma delegação americana vai ao Brasil, se reúne, inclusive, com o Itamaraty e com o Ministério da Justiça, propondo que organizações criminosas sejam classificadas como grupos terroristas. O Itamaraty e o Ministério da Justiça dizem um categórico não, nós não iremos nessa direção. A Polícia Federal sequer aceita encontrar com esse grupo, com essa delegação americana, e essa delegação americana também tem outras reuniões, uma delas com um certo senador, Flávio Bolsonaro, que ele sim adota essa postura de traduzir, de reclassificar os grupos criminosos como grupos terroristas. E eles também têm reuniões, claro, com os governos estaduais, entre eles com o governo do Rio de Janeiro, nessa direção exatamente do que diz essa carta, se colocando à disposição para ajudar, né? A gente pode imaginar o que isso signifique, mas também abrindo um canal, eu diria, paralelo entre os governos estaduais e o governo americano, sem passar pelo governo federal. E aí o que nós tivemos, já naquele momento, o próprio Cláudio Castro dizendo publicamente que ia passar documentos, um relatório. O Flávio Bolsonaro também disse que um relatório seria passado aos americanos, o que de fato foi passado pelos governos estaduais. Cláudio Castro passou basicamente um documento, uma espécie de relatório sobre os grupos criminosos no Rio de Janeiro aos americanos, e aí agora essa carta confirmando essa excelente relação entre Cláudio Castro e o governo de Donald Trump. Agora, isso tudo precisa ser compreendido dentro de um contexto no qual o governo americano busca justamente instrumentos para poder intervir onde bem entender na América Latina. Ao longo das décadas, esses instrumentos mudaram. Hoje, o instrumento escolhido pelo governo americano para realizar intervenções é justamente a luta contra os narcoterroristas. Esse é o termo usado por eles. E o governo americano vem dizendo narcotráfico será tratado da mesma forma que os militantes da Al-Qaeda ou outros grupos terroristas islâmicos. Ou seja, em nome da nossa segurança nacional, no caso americano, nós podemos fazer o que bem entender justamente em qualquer território do mundo, porque isso representa a nossa segurança. Foi isso que eles fizeram em relação aos terroristas islâmicos e é isso que eles começam a fazer em relação aos grupos criminosos de narcotraficantes. Isso a gente vê no Mar do Caribe, a gente vê em outras regiões e a gente, obviamente, começa a ver que existe uma pressão muito grande para que o Brasil vá nessa mesma direção. Nada disso acontece por acaso. Vamos lá, Josias, vou para você agora. O Donald Trump oferecendo ajuda dos Estados Unidos para a segurança do Rio de Janeiro.
Cláudio Castro deveria aceitar algum tipo de ajuda americana? Pô, ele está desejoso, não é, Fabiola? Evidentemente, como diz o Jamil, nada é por acaso, né? E aqui nós estamos observando que a direita brasileira conseguiu o seu segundo objetivo com o mar de sangue que escorreu nos complexos do Alemão e da Penha na semana passada. O primeiro objetivo alcançado por essa operação policial foi reativar a direita, reanimar a direita. Sem Bolsonaro, a direita renasceu. No instante em que o Lula recuperava popularidade e abria canal de diálogo exclusivo com o Donald Trump, a direita renasceu, à margem do Bolsonaro, o Bolsonaro está indo para o xadrez, e agora o segundo objetivo é essa interlocução aberta com o Trump. É preciso notar, Fabiola, que essa expressão narcoterrorismo migrou, escorregou suavemente dos lábios do Trump para a língua do Cláudio Castro. Cláudio Castro vem se referindo à facção, aos bandidos do Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, como narcoterroristas, desde o início dessa crise. E não é por acaso. Isto é um aceno ao governo americano, um aceno que é complementado pela PEC, aquela PEC que está correndo na Câmara, patrocinada pelo Guilherme Derrite, secretário de Segurança de São Paulo, que fica num vai e vem entre o cargo e o mandato de deputado, ele é deputado licenciado, e ele quer colocar as suas digitais como relator nessa proposta. E o que significa, Fabiola, você transferir facção, esse mundo, esse universo das facções criminosas, das organizações criminosas, da área da segurança pública para o guichê do terrorismo. Significa que, ao invés de tratar criminosos como bandidos que precisam ser presos, levados à justiça e punidos segundo a sua culpa pelas leis brasileiras, ao invés de tratá-los como criminosos, eles passam a ser tratados como inimigos. Inimigos que podem ser abatidos, que podem ser eliminados, inclusive extrajudicialmente, que é precisamente o que vem fazendo os Estados Unidos com essas bombas que dispara na região do Caribe, do Pacífico. Está afundando embarcações venezuelanas a pretexto de combater o narcoterrorismo. Então, há uma conjunção de interesses entre os governadores de direita no Brasil e o Trump. E é muito perigosa essa conjunção, porque, na prática, a direita brasileira está como que convidando, e, aliás, houve um convite explícito do senador Flávio Bolsonaro, numa publicação nas redes sociais, que nós comentamos aqui, num dia em que o secretário de guerra dos Estados Unidos celebrava nas redes sociais o afundamento de uma dessas embarcações venezuelanas. O Flávio Bolsonaro correu às redes sociais para dizer que estava com inveja e que havia também esse tipo de embarcação aqui na Baía de Guanabara, como que a insinuar que os Estados Unidos deviam também jogar as suas bombas aqui na Baía de Guanabara, no litoral do Rio de Janeiro. Né? Então, eles estão alcançando o seu objetivo. Resta saber para quê. Né? Qual é o propósito? E o Trump, que ainda na semana passada se reunia com o Lula para discutir uma pauta de divergências comerciais, aparentemente o Bolsonaro tinha sido retirado da tuba, agora o Trump abre um novo canal de diálogo com a direita brasileira, não mais para salvar o Bolsonaro, cuja salvação se mostrou inviável, né? Impossível até, pelo tamanho dos crimes que cometeu contra a democracia. Agora o objetivo é outro, estabelecer uma parceria para supostamente combater narcoterroristas. No nosso caso, Fabiola, não há narcoterrorista, há bandidos que precisam ser, de fato, contidos. Não com uma parceria dos governos estaduais, seja de direita, de esquerda, com os Estados Unidos, mas uma parceria com o governo federal. Então, a parceria que o Rio de Janeiro, que São Paulo precisam estabelecer é com o governo federal. É esse que pode ajudar
numa situação em que o crime organizado se dissemina pelo Brasil, sem parceria de estados com a União, esse combate não será feito de forma adequada. E não há o que o Trump possa fazer. Ele, se quiser, vai intervir, como está intervindo. Não precisa de nova lei, uma lei classificando o bandido brasileiro como terrorista. Não precisa de nada disso. Se ele quiser interferir, ele vai interferir, como tem feito ali no Caribe, no Pacífico. Agora, que a direita brasileira facilite as pretensões do Trump, aí me parece só insensatez, Fabiola. Agora, a insensatez está sendo correspondida.